Bom dia a todos, meu nome é Magno Federici Gomes, eu sou professor da Escola Superior Dom Helder Câmara. A nossa disciplina é Estudos Avançados de Direito Processual Civil. E a temática da nossa videoconferência de hoje é Panorama dos Sujeitos do Processo, primeira parte. Eu informo a todos os presentes que vocês estão sendo gravados e que, posteriormente, essa videoconferência vai ser disponibilizada no YouTube para que vocês possam revê-la quantas vezes quiserem ou aqueles que faltaram a essa aula para que eles possam assisti-la também. O sumário da nossa aula de hoje, ou seja, a rotina, o índice da aula, são, primeiro, nós vamos trabalhar todos os sujeitos do processo. Então, quando nós falamos de sujeitos do processo, nós temos que falar claramente sobre partes, autor e réu, não é isso? Procuradores, então nós estamos falando aqui dos advogados e qual é a atuação dos advogados dentro do processo. Depois que eu falar disso, aí nós vamos falar sobre as espécies de litisconsórcio, tá? São várias modalidades de litisconsórcio. Depois nós vamos entrar nas hipóteses de intervenção de terceiros, então nós vamos falar de assistência, nós vamos falar de chamamento ao processo, nós vamos falar de denunciação à lide, nós vamos falar de amicus curiae, nós vamos falar de desconsideração de personalidade jurídica, todas as hipóteses de intervenção de processo, de terceiros, e se houver tempo na aula de hoje, a gente já entra numa parte extremamente importante, que é o juiz, que é o condutor do processo. Tá claro, senhores? Então, vamos para frente. Quando a gente fala de sujeitos do processo, nós temos o seguinte, que existe uma previsão a partir do livro 3 do Código de Processo Civil, e esse livro 3, então ele vai inserir esses dispositivos que nós vamos ensinar para vocês, do artigo 70 até o artigo 187. Então, gente, é uma parte muito ampla da matéria. Então, além daquelas que eu falei, das partes que eu falei dentro do sumário, nós podemos ter ainda a advocacia pública, a defensoria pública, nós vamos ter ainda, muitíssima atenção, as hipóteses do Ministério Público, então o Ministério Público ainda atua. Então, é uma parte de 117 artigos no Código de Processo Civil, que é bastante importante que vocês procedam a uma leitura atenta sobre todos esses dispositivos, Se a gente dá um conceito sobre sujeitos do processo, eu fiz um conceito para vocês da seguinte forma, que são pessoas físicas ou jurídicas que estão envolvidas na relação jurídica processual de bilo, seja no aspecto de preponderância, ou seja, autor, juiz, réu, na relação jurídica angular ou triangular, quanto no aspecto em que você tem que entregar uma tutela jurisdicional efetiva, E essa entrega de tutela jurisdicional efetiva envolve quem? Os auxiliares da justiça. Então, quando nós falamos de auxiliares da justiça, nós temos vários auxiliares, Então, nós temos o escrivão, que é o chefe de secretaria, os escreventes, que são aqueles que digitam os atos processuais ou praticam atos processuais dentro da Secretaria do Juízo. Nós temos os intérpretes, que são aqueles que traduzem ao português expressões orais faladas durante atos processuais em que predomina o princípio da oralidade, Então, nós estamos falando um intérprete de Libras, um intérprete de inglês, quando um norte-americano ou um britânico estão sendo processados aqui no Brasil. Quando nós falamos de tradutores juramentados, nós estamos falando daqueles que fazem a tradução de documentos escritos em outra língua para o português, com a finalidade de serem juntados em autos de processo. Isso para conseguir juiz de exequatur, remessa de cartas rogatórias, sentenças estrangeiras, quanto para outros documentos de interesse ao processo. Nós temos ainda os peritos judiciais, que são aqueles que realizam as perícias, porque eles detêm conhecimento técnico sobre uma determinada área de conhecimento. Nós temos os oficiais de justiça, que praticam
os atos processuais que demandam deslocamento a determinada situação, né? E aí eles podem também avaliar bens. Nós temos os conciliadores, que são aqueles que atuam em audiências de conciliação, e nós temos, por fim, os mediadores, que são aqueles que fazem a tentativa técnica de autocomposições, né? De autocomposição. Além disso, que nem eu falei antes, nós temos o Ministério Público, né? Sim ou não? E nós temos ainda a Advocacia Pública e a Defensoria Pública. Então, está tudo dentro do conceito de sujeitos do processo. Nós vamos tentar passar o máximo de informações possível aqui, mas é uma área ampla da matéria, então vocês, de fato, precisam ler esses artigos aqui para que revisem essa matéria para os eventuais concursos que venham fazer, seja do exame de ordem, sejam concursos públicos, propriamente ditos. Então, vamos lá. Iniciando por partes. Quando a gente fala de partes, é um elemento importante no Código de Processo Civil, porque dentro de parte, além de explicar o que é autor e réu, ele vai trabalhar o que nós chamamos de capacidade, né? E essa capacidade civil, ela é importante dentro de um processo. E depois que a gente analisa partes, a gente entra nos procuradores, e aí nós vamos falar de capacidade postulatória. Então, atenção. Quando nós falamos de partes do processo, eu chamo a atenção de vocês porque autor ou requerente é a parte ativa, legitimada ativa para ajuizar a ação. Réu ou requerido é o legitimado passivo. Eu não gosto de utilizar requerente ou requerido, porque no meio das petições a gente costuma se confundir, né? Além disso, quando nós falamos de processo de execução, o legitimado ativo é o exequente, né, que é o credor constante no título executivo, ou no caso de legitimidade superveniente ou derivada, é aquele que recebeu o direito constante no título executivo, ou seja, o sucessor do credor, né, havendo transmissibilidade de direito, seria um caso, né? O credor ele pode ceder o direito dele para outro, né? Então aí ele seria o cedente e aí passaria a ser o cessionário. Então, quando nós falamos de legitimidade ativa na execução, lembre-se da legitimidade ativa originária, que é aquela do credor constante no título executivo, e da legitimidade ativa derivada ou superveniente, porque o direito creditício, né, ele pode ser transferido por ato entre pessoas vivas, que a gente chama intervivos, ou por ato causa-mortes. E nós temos também o executado. O executado é o quê? É o demandado no processo de execução. É aquele que figura no título executivo como o devedor da obrigação. E isso é o que nós chamamos de legitimidade passiva originária do processo de execução. Agora, pode acontecer também o quê? De transferência do débito para outras pessoas. E aí seria aqueles casos da legitimidade passiva superveniente, né, ou derivada, que aí pode ser por ato intervivos, né, quando a gente tem uma subrogação de dívida, e essa subrogação de dívida tem que ser com a anuência do credor, né, ou por ato causa-mortes. Então, se falece o devedor originário, essa dívida pode passar para os seus sucessores a título universal, que são os herdeiros, ou a título singular, que são os legatários, desde que seja nos limites da herança. Isso é muito importante você saber, né? E depois eu chamo a atenção de outras modalidades de partes, né? Então, vamos lá. Quando a gente fala de outras partes, nós estamos falando do opoente. Então, a oposição, ela aparece no Código de Processo Civil de 2015 como um procedimento especial de jurisdição contenciosa, em que o opoente ele intervém dentro do processo falando que o direito ali pleiteado não pertence nem ao autor nem ao réu, mas sim a ele. Então, ele quer que a tutela jurisdicional seja entregue a ele e não aos litigantes originários. Atenção, o oponente só aparece como parte depois que ele for admitido no processo. Na hora que o juiz fizer o juízo de admissibilidade da oposição,
e admiti-lo dentro do processo. Nós temos ainda os terceiros intervenientes, e aí são aquelas modalidades que nós vamos falar aqui para vocês, né? São os assistentes na assistência, os litisdenunciados, no caso de denunciação a lide, os chamados ao processo, os sócios ou as sociedades na desconsideração da personalidade jurídica, seja ela direta, alcançando aos sócios, ou inversa, alcançando a sociedade, e ainda os amicus curiae, né? Então, esses são os terceiros intervenientes. Agora, a partir do momento que os terceiros intervenientes são admitidos dentro do processo, e, em regra geral, eles são admitidos por decisões interlocutórias, aí eles passam a ter a condição de parte. E, tendo essa condição de parte, né, automaticamente, todos que são parte devem ter capacidade processual. Essa capacidade processual está prevista no artigo 70 do Código de Processo Civil. Aqui, artigo 70 do Código de Processo. E lá no artigo 70 ela fala: toda pessoa que se encontra em exercício de seus direitos tem capacidade para estar em juízo. Isso é capacidade processual, né? Agora, quando a gente fala de capacidade processual, ou capacidade de ser parte, propriamente dito, essa capacidade ela é variável, né? Nós podemos ter o quê? Dependendo da capacidade civil, uma capacidade relativa, uma capacidade absoluta, uma incapacidade absoluta ou mesmo uma capacidade plena, né? Então, quando nós falamos de capacidade plena, pelo Estatuto da Deficiência, ela é presumida com a idade de 18 anos, tá? Então, usa o Código Civil de 2002, mais o Estatuto da Deficiência, e então, quando as pessoas alcançam 18 anos de idade, sejam homens ou mulheres, automaticamente eles estão aptos e com capacidade processual plena para atuar em juízo. E aí eles outorgam procuração em nome próprio a favor de seus advogados. É só colocar o nome da parte, qualificar, colocar o nome do outorgado e colocar os poderes de cláusula de judícia e também mais os especiais que forem de interesse do advogado. E de seu cliente, obviamente, tá claro? Quando nós falamos de capacidade civil relativa do artigo 71, ela tem um período determinado, que é dos 16 anos de idade aos 18 anos de idade. Tá claro, senhores? Dos 16 aos 18. Então, quando a gente fala nesse período de 16 a 18 anos, aquele que tem capacidade civil relativa, ele assina a procuração junto com o seu assistente, né? Então, é comum, né, um menino, um adolescente aí, pós-adolescente, quase adulto, de 16 anos de idade, você coloca o nome dele, qualifica com RG, CPF, né, brasileiro, estudante, solteiro, né, porque se ele fosse casado, ele automaticamente estaria emancipado, e aí no caso de emancipação tem que juntar a prova da emancipação. E aí, depois da qualificação dele, vocês colocam assistido por, aí põe o nome do pai ou da mãe, que é aquele titular do poder familiar. Não é isso, senhores? Saliento para vocês que é muito importante que, se o juiz identificar que a procuração está errada, que ele tem que suspender o processo, e ele vai suspender o processo na forma do artigo 76. Esse artigo 76 é extremamente importante, eu estou grifando ele aqui para vocês durante a exposição, porque se o juiz verifica ou a incapacidade processual, né, superveniente, né, então, por exemplo, a pessoa ela se torna incapaz no curso do processo, foi interditada, por exemplo, ou a irregularidade de representação de parte, porque a procuração não foi corretamente preenchida, o juiz suspende o processo por um prazo que ele entende razoável, não tem um prazo legal, então aqui é um prazo judicial, e ele determina o quê? Que o autor junte outra procuração ou que o réu junte outra procuração naquele prazo. Se por acaso o autor não cumprir no prazo que foi dado, aí o juiz extingue o processo por abandono da causa. Tá claro? Agora, se o réu não cumprir, o processo não será extinto e ele vai ser o quê?
considerado revel. O que é considerado? Eles decretam a revelia do réu dentro do processo, que é uma presunção relativa de veracidade dos fatos alegados pelo autor, e é como se o réu tivesse deixado de contestar o processo. Agora, quando a gente fala de terceiro, aí nós estamos falando de assistente, de litisdenunciado, etc., chamado a processo, nós temos o seguinte, né? Esse terceiro, ele pode ser ou excluído do processo, no caso de assistência, por exemplo, ou pode ser considerado revel, como no caso de litisdenunciado. Tá bom, senhores? Então, vocês vão ter que analisar qual é o tipo de modalidade de assistência em que a ausência ou a irregularidade de representação ou a incapacidade processual vão gerar efeitos. Eu chamo a atenção de vocês porque se eu tiver em fase recursal, durante um recurso, e for alegada essa hipótese, nós temos o quê? Que o relator ele suspende o processo, determina prazo para correção da irregularidade, seja o vício de representação ou em diante, e aí ele não conhece do recurso se o recorrente for aquele que tiver irregularidade de representação. E ele pode também, muita atenção, determinar o desentranhamento das contrarrazões se a providência couber ao recorrido. Tá claro, gente? Eu chamo a atenção de vocês porque hipóteses de doença de advogado na jurisprudência pacificada do STJ não é caso de suspensão do processo. Tá? Então, a doença do advogado não gera suspensão. O que gera é a restituição do prazo. Tá claro, senhores? Agora, quando a incapacidade da parte por si só, aí sim pode haver a suspensão do processo durante o recurso. Tá claro, gente? Então, isso é o que a gente chama de capacidade processual, né? E no caso de capacidade relativa. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Seguindo. Então, senhores, dito isso, nós temos que falar agora as hipóteses de incapacidade absoluta. Então, quando a gente fala de incapacidade absoluta, eu acho que eu tive um probleminha aqui no... Quando a gente fala de incapacidade absoluta, vocês têm que saber que a incapacidade absoluta ela é alcançada com... quando a pessoa tem menos de 16 anos de idade. Tá claro, gente? Menos de 16 anos de idade. Então, essa incapacidade absoluta, ela é também presumida por lei. Então, quando a gente está falando de incapacidade absoluta daquele menor de 16 anos de idade, tá? Automaticamente ele deve estar representado em juízo pelo titular do poder familiar. É um caso de representação, não é um caso de assistência. Tá claro? Vamos lá, voltando aqui, peraí, voltei, que nós tivemos um probleminha aqui no PowerPoint. Vamos lá, voltou, está funcionando. Então, a incapacidade absoluta está aqui, também prevista no artigo 71. Agora, vocês devem saber, que nem eu falei antes para vocês, que não é somente aqueles que têm menos de 16 anos, tá? São também naqueles casos de interdição por incapacidade absoluta. Porque a incapacidade absoluta, a partir do critério etário, idade, ela não é presumida, ela tem que ser comprovada, e ela é comprovada por meio do registro da interdição, seja na certidão de nascimento, seja na certidão de casamento da pessoa. E nesse registro, que a gente chama de registro da interdição, consta o nome do curador, e o curador passa a ser o representante legal. Em alguns casos, tá, antes de terminar o processo de interdição, vocês conseguem verificar a interdição por meio da curatela provisória, que é nomeada pelo juiz da vara de família. Então, na hora que ele nomeia curador provisório, eles pedem um termo de curatela que vai ser assinado na Secretaria do Juízo, e aí o curador provisório ele passa a ter os poderes de representação do interdito, que ainda não foi interditado, né, que a gente chama de interditando. Então, como é que se preenche procuração nesse caso? Você põe o nome da pessoa, que é o titular do direito, qualifica,
e aí põe representado por, aí põe o nome do representante e qualifica com RG e CPF. Lembrem-se do e-mail, porque a partir do Código de Processo Civil de 2015 é obrigatório também indicar e-mail. Tá? Agora, quando é menor de 16 anos, é só juntar a certidão de nascimento, que prova a idade da parte. Quando é maior de 16 anos e ele é interditando ou interdito, propriamente dito, que é a interdição definitiva, aí você tem que juntar também a certidão com o registro da interdição, o termo de curatela definitiva ou provisória, que demonstra aquele poder para assinar a procuração. Tá claro, senhores? Caso vocês tenham alguma dúvida, favor indicar as dúvidas. Vamos lá, Alexander, sim, eu vou falar isso quando eu falar de capacidade postulatória. Se uma parte peticiona no processo sem deter capacidade postulatória, aquele ato lá é considerado como se fosse inexistente no processo, tá? Não é um ato nulo propriamente dito. Então, é como se nada estivesse acontecendo. Você tem que ter capacidade postulatória para atuar em juízo. Em alguns casos, nós temos os advogados em causas próprias, né? Mas, quando uma parte junta um documento no processo, tá? Esse documento, se for um documento, não um ato processual, mas um documento, o juiz pode considerá-lo. Tá? Por exemplo, junta outros documentos, carteira de trabalho, previdência social, certidão de nascimento de outros filhos, isso é um documento válido. Tá? Agora, como ato processual, contestação, réplica, recurso, isso são atos inexistentes e não haverá conhecimento. Tá? Ele tem que ser praticado por quem detém capacidade postulatória. Então, vamos lá. Existem casos de curatela especial. Né? Então, quando a gente fala de curador especial, eles estão previstos no artigo 72, que eu mencionei na aula passada para vocês. E esse artigo 72, eu vou abrir ele aqui para vocês no Código de Processo Civil, ele demonstra 3 ou 4 casos em que o juiz vai nomear um curador especial ao réu. Primeiro caso, no caso de incapaz, quando ele não tiver representante legal, ou os interesses do representante legal colidem com o do incapaz, tá? Enquanto tiver incapacidade. E então, o que acontece? Seria, por exemplo, uma mãe ajuizando uma ação em face do INSS para conseguir uma pensão por morte, porque ela era companheira, sendo que o filho é o beneficiário da pensão. Então, a ação vai ser promovida em face do INSS e do filho. Isso na Justiça Federal. Ou vai ser ajuizada uma ação de união estável na Justiça Comum Estadual para declarar a união estável e depois tentar, na esfera administrativa, conseguir a pensão por morte para a mãe, que era companheira não casada. Isso é muito comum acontecer. Tá claro, senhores? Se for a ação de união estável, vai ser em face do filho. Então, colide com os interesses dele, a ação. Então, automaticamente, o juiz tem que nomear curador especial ao incapaz. Além disso, nós temos nos casos de citação ficta, quando houver revelia do réu. Quais são os casos de citação ficta? Por edital ou por hora certa. Tá claro, senhores? Então, são esses os casos de citação ficta. E tem um caso de citação pessoal em que há necessidade de nomeação de um curador especial, que é o caso do réu preso revel. Então, ou seja, se o réu foi citado dentro do presídio e ele não conseguiu constituir um advogado porque a família não contratou um advogado para ele, para defendê-lo dentro desse processo, automaticamente o juiz também nomeia um curador especial para ele. Então, isso é muito importante que vocês tenham essa ideia. Tá claro, senhores? Então, são esses casos que estão previstos aqui. Volto a falar que revelia, ela está prevista no artigo 344 do Código de Processo Civil, é uma presunção relativa de veracidade, mas existem casos em que a revelia não induz aos efeitos de veracidade relativa dos fatos alegados, que seriam aqueles casos do artigo 345. Então, eu chamo a atenção de vocês, tá, que no Código de Processo Civil nós temos revelias sem efeitos também, tá bom? E aí, essas revelias sem efeitos, elas
devem ser utilizadas, devem ser analisadas com cuidado, especialmente na fase de especificação de provas do processo, tá? Que é aquela em que o réu citado ele não se defende, mas então aí nós temos claramente o quê? Uma hipótese de, aqui ó, de que a revelia não produz o efeito do artigo 344. Tá bom, senhores? Então, se eu tenho vários réus, se um deles contestar a ação, automaticamente o ato de um corréu litisconsorte passivo vai aproveitar o outro litisconsorte. Se o litígio versar direitos indisponíveis, como, por exemplo, investigação de paternidade, ações contra fazendas públicas, né? Esses são os casos. Se a petição inicial não tiver um instrumento público que a lei considere indispensável à prova do ato, também nós temos essa possibilidade. Então, o que nós temos? Nós temos claramente o quê? Nas ações reivindicatórias é obrigatório juntar a matrícula atualizada do imóvel. Se você não junta a matrícula do imóvel, que prova o domínio, automaticamente a revelia não induz seus efeitos. E, finalmente, essa aqui é muito importante, que essa é a regra geral, né? Se as alegações formuladas pelo autor estiverem em contradição com a prova constante dos autos. Então, muita atenção. Ou porque elas são inverossímeis, porque não dizem respeito à verdade, ou porque a prova que foi produzida documentalmente pelo autor não induz necessariamente aquela procedência do pedido. Então, o fato de haver revelia necessariamente não quer dizer que o autor vai ganhar a ação. Então, vocês têm que tomar muito cuidado com isso, mas muito cuidado mesmo. Tá bom, senhores? Porque nem sempre que o réu é revel, ele perde a ação. Tá claro, gente? Seguindo. Então, é isso que eu estou explicando para vocês, tá? Então, eu expliquei os casos de citação ficta e os casos de nomeação de curador especial e expliquei a revelia sem efeitos de revelia. Seguindo. E aí nós temos outros casos de capacidade processual que vocês têm que considerar, tá? Seja nas disciplinas de prática que vocês já cursaram, seja no exame de ordem, né, na prova prática profissional. Então, primeiro, em ações reais são aquelas que versam direito de sequela sobre bens imóveis. Então, o que são ações reais? Reivindicatória, emissão de posse, ação de uso capião, tá? As ações inerentes ao titular de domínio, que seriam ações divisórias, né? Ação demarcatória, tá? Essas são ações reais, tá claro, senhores? Então, repetindo, uso capião, reivindicatória, emissão de posse, divisória, demarcatória, essas ações, né, exige o que nós chamamos de outorga marital ou outorga uxória. O que é isso? Significa que o cônjuge tem que assinar a procuração com o outro, em regra geral. Só tem uma exceção, em que o cônjuge não tem que assinar a procuração junto com o autor ou com o réu, tanto faz, né? Que seriam aquelas hipóteses em que eles são casados pelo regime da separação total e absoluta de bens. Tá claro? Então, se eles são casados pelo regime da comunhão parcial, comunhão universal, comunhão final de aquestos, todos os demais regimes de bens, nós temos que ter, então, a assinatura dos cônjuges em ações reais. Tá? Então, você pega uma procuração só assinada pelo marido e pela mulher. Tá claro, gente? Agora, se por acaso a mulher ou o marido não quiserem assinar essa procuração, você pode ajuizar uma ação que a gente chama de ação de suprimento de consentimento. Isso é importante, está no artigo 74 do Código de Processo Civil. Tá? Não sei se vocês já ouviram falar disso. Né? Então, aqui, essa ação, o consentimento previsto no artigo 73, pode ser suprido judicialmente quando for negado por um dos cônjuges sem justo motivo, ou quando lhe seja impossível conceder. Tá claro? Por exemplo, aquela hipótese de que ele desapareceu sem deixar vestígios, né? Então ele é um ausente, aí você tem que ajuizar o pedido de alvará judicial, que a gente chama de curatela especial para suprimento de consentimento. É um procedimento relativamente simples, tá? Se não me falha a memória, ele tramita na vara de família, tá claro? Ele na vara de família.
Eu já fiz um, mas foi ao redor de 1998, há muitos anos atrás, tá joia, senhores? Mas vocês têm que saber que ele existe, tá? E ele pode ser cobrado em concursos públicos de vocês. Além disso, o que nós estamos falando? Outro interessante que vocês têm que saber é a ação possessória. Então, nós estamos no artigo 73. Quando a gente fala de ação possessória, o Código de Processo Civil qualifica a ação possessória como uma ação real, tá claro? Desde que haja com posse ou ato por ambos praticados. Tá claro, senhores? Então, é isso que nós temos aqui no parágrafo 2º. Aí, aqui eu não vou entrar no mérito de Savigny e Hering, se é ação real, se é ação pessoal, né, se elemento subjetivo ou objetivo de posse, não vou entrar aqui. Eu vou falar que o Código de Processo Civil prevê o cônjuge na ação possessória como parte, se houver com posse, então eu volto a falar aqui, com posse, a posse praticada por ambos, ou ato por ambos praticados, seja o esbulho possessório, a turbação e assim por diante. Tá bom, senhores? Depois disso, eu tenho outros casos de representação também no artigo 74, no artigo 75, perdão, e esses casos envolvem a representação da União, dos Estados, Distrito Federal e municípios. Então, essa representação ela é feita pelo procurador público, o advogado público. No caso de autarquia, fundação de direito público pelo advogado autárquico, como, por exemplo, o advogado Ipseng, né? O advogado autárquico. Massa falida, né? No caso da Lei 11.101, de 2005 ou 2003, que é feito pelo administrador judicial, né? Herança jacente ou vacante pelo curador. Então, vocês têm que saber, no caso de herança jacente, quando morre uma pessoa sem deixar herdeiro conhecido, o juiz de ofício mesmo, né, e substituindo aquela característica da inércia, ele já arrecada todos os bens da herança jacente ou vacante, né? E aí ele já nomeia uma pessoa para administrar aqueles bens, que é o curador da herança jacente. É esse curador que vai representar em juízo a herança. Nós temos no caso do espólio, né? Então, falece uma parte, outra pessoa abre o inventário dessa pessoa, é o inventariante que vai representá-la em juízo, né? E aí nós temos claramente outras hipóteses. Pessoa jurídica, você tem que olhar no contrato social, constitutivo da empresa. Quem é o administrador? O administrador é quem vai otorgar poder ao advogado. Né? Então, aí quando a gente fala de sociedade e associações irregulares, que aí nós estamos falando de sociedade incomum ou irregular, né? Pela pessoa que está administrando seus bens. E aí, quando a gente fala de pessoa jurídica estrangeira, né? Aí nós estamos falando o quê? Aquela pelo gerente, representante ou administrador da sua filial, ou agência ou sucursal que estiver instalada no Brasil, tá bom? Finalmente, quando nós falamos de condomínio, no caso de condomínio, é o administrador ou o síndico do condomínio. Tá claro, senhores? Então, é importante que vocês tenham essa ideia do artigo 75, para a gente terminar essas disposições, né, de representação da fazenda pública em juízo, das universalidades de direito. Quando a gente fala de universalidade de direito, nós estamos falando do espólio, da massa falida, né, das heranças jacentes e vacantes. Então, isso eu já mostrei para vocês. E das pessoas jurídicas de direito privado, eu também já falei, que é o sócio. Né? Aí é muito tranquilo. Você pega a procuração assinada pelo sócio e tem que juntar o ato constitutivo junto com a procuração, ou seja, o contrato social, né? Em caso de empresas, pessoas jurídicas grandes, esse contrato social ele é publicado no Diário Oficial. Então, é muito comum. Quando você processa bancos, eles juntam a procuração assinada, juntam os subestabelecimentos e ainda juntam o contrato social. Tá claro, gente? Quando a gente fala de advogado público, muita atenção, costuma ter uma designação, da mesma forma com a defensoria pública. E aí é essa designação que prova a condição dele e outorga capacidade postulatória para ele atuar em juízo. Pois bem, vamos lá. Seguindo.
São 8h53, vamos lá, vamos seguindo. E aí, quando a gente fala de obrigações de partes, e aí eu tenho que mostrar isso para vocês, nós temos vários artigos no Código de Processo Civil que falam dos deveres das partes, a partir daquele princípio de boa-fé, lealdade processuais, não é isso? E ainda cooperação. Então, esse artigo 77, ele traz os deveres das partes. Tá bom, gente? Olha aqui, deveres das partes. Então, eu vou mostrar aqui. Então, eu já volto a falar aqui dele. E aí é importante que vocês leiam esse artigo. Tá? Por quê? O desrespeito a um dever de parte pode gerar, senhores, pode gerar multas processuais. Multas processuais. Né? Então, é muito importante vocês terem essa ideia. Agora, quando a gente fala do artigo 78, aí nós estamos falando das vedações aos procuradores, né? Que podem gerar sanções administrativas contra os advogados. Né? Então, vamos lá. O que é que nós estamos falando? As partes não podem usar expressões injuriosas, sob pena de ofício à ordem, né? E tem outras definições, não só para as partes, Ministério Público também, Defensoria Pública também. Bom, senhores? E aí nós temos a responsabilidade das partes por dano processual, que aí nós estamos chegando na ideia de litigância de má-fé. Né? Então, primeiro, nós temos uma previsão de indenização. Essa indenização, ela deve ser precedida, né, de uma ação própria, né, caso haja litigância de má-fé por parte do autor, réu ou interveniente. Muita atenção aqui. E aí nós falamos mais. Falamos o quê? Que nós temos um rol taxativo de hipóteses de litigância de má-fé. Hipóteses taxativas de litigância de má-fé. E isso cabe à jurisprudência. A gente sabe que a jurisprudência não gosta muito de aplicar as hipóteses de litigância de má-fé, mas as que vêm sendo aplicadas atualmente são aquelas hipóteses de recursos protelatórios, especialmente nos tribunais superiores. É muito comum multa por embargos de declaração protelatórios, né? E também, no caso de agravos internos, quando eles são, por unanimidade, rejeitados, aí você tem a aplicação de multa em recursos por recurso protelatório. As hipóteses de recurso protelatório estão aqui previstas, né, no inciso 7, como ato de litigância de má-fé. O artigo 81, né, ele fala da multa por ato atentatório à dignidade da jurisdição. E isso aqui na doutrina é chamado de Contempt of Court, é um instituto de direito do common law que já foi incluído no Código de 1973 de Buzaide e que continua existindo no nosso Código de 2015. E aí é importante vocês terem a ideia que os juízes eles têm aplicado essa multa por litigância de má-fé com muito... mais nesses casos de recursos protelatórios, mas que, se vocês olharem as hipóteses de multa no Código de Processo Civil, as partes, vocês vão ver que, de fato, nós temos muito poder entregue na mão dos juízes. Tá claro, senhores? O que mais vem sendo aplicado é esse aqui, recurso manifestamente protelatório. Tá claro, senhores? Como hipótese de litigante de má-fé. Agora, existem outros que deveriam ser aplicados mais pela comunidade judicial, ou seja, pelos magistrados, que não são utilizados de verdade com muito rigor, mas que poderiam ser. Né? Então, primeiro você adverte a parte que o ato dele pode ser reputado como ato atentatório à dignidade da justiça ou da jurisdição, e depois você impõe a multa. Tá claro, senhores? E nós temos o quê? Que essa multa ela varia de 1%, né, até 10% do valor da causa. Agora, quando o valor da causa for, de fato, de alçada, né, para fins de estimativa, aí o juiz pode fixar essa multa em até 10 vezes o valor do salário mínimo. Claro, senhores?
E a indenização, muita atenção, a indenização pela litigância de má-fé, caso exista, ela vai tramitar nos próprios autos do processo, tá claro? Por meio de liquidação por arbitramento ou pelo procedimento comum. Ou seja, depois de transitado em julgado o processo em que houve a verificação da litigância de má-fé, é possível fazer uma petição de liquidação nos próprios autos, por arbitramento, porque o dano, a prova do dano já consta documentalmente nos autos e ele se faz por estimativa, ou pelo procedimento comum, quando a gente tem que alegar e provar dano futuro, derivado daquele ato de litigante de má-fé, mas sempre nos próprios autos. Tá claro, senhores? Então, aqui eu explico para vocês o artigo 81. Vamos lá para frente, que eu vou terminar pelo menos procuradores hoje, né? E aí, na aula que vem, a gente continua isso aqui. Seguindo, senhores. Quando a gente fala de despesas, honorários e multas, nós temos uma previsão extremamente importante aqui no Código, que vocês têm que proceder à leitura desses artigos, né, que fala quais são as pessoas responsáveis pelo pagamento das custas processuais, dos honorários de sucumbência, tá claro, senhores? E das multas, né? E aqui se prevê diversas hipóteses, né? Saibam que a regra geral, senhores, é que se aplica o princípio da sucumbência. Então, quem paga as penas de sucumbência é quem deu causa à demanda judicial sem ter razão. É isso que eu gosto de explicar para vocês, né? Então, se o autor ajuiza uma ação pedindo R$100 mil, vocês estão acompanhando, senhores? Prestem atenção. E ele desiste da ação, quem paga as custas é o próprio autor. Tá bom, senhores? Se houve contraditória e ampla defesa, além das custas processuais, o autor vai ter que pagar honorários ao advogado do réu que contestou a demanda. E esses honorários costumam ser fixados em percentuais de 10%, 15% ou 20% do valor da causa, quando o autor perde. Agora, quando o autor ajuiza a ação pedindo R$100 mil e o juiz julga totalmente procedente o pedido, né, significa que o réu não quis pagar aqueles R$100 mil extrajudicialmente, e aí ele deu causa ao ajuizamento da ação. Então, aí o que o juiz vai fazer? Ele vai condenar o réu a pagar as custas processuais integrais que o autor antecipou nas custas prévias e mais as custas supervenientes, que são aquelas do curso do procedimento. E ainda os honorários advocatícios do autor da demanda, que vão ser fixados de 10%, 15% ou 20% sobre o valor da condenação. Então, muita atenção, tá? O réu paga sobre o valor da condenação, o autor paga sobre o valor da causa. Tá claro, senhores? Se o autor renunciar à ação, ele que paga as custas processuais e os honorários depois do contraditório da ampla defesa. Tudo bem, gente? Atenção, existem ainda honorários recursais. Então, é comum o juiz fixar, em primeiro grau, honorários até 10%, para que o tribunal majore caso haja recurso. Aquele que recorre e perde no recurso, paga as custas processuais do recurso, em alguns estados são bastante altas, e ainda paga os honorários recursais. Tá claro, senhores? Atenção, causas em que são fazenda pública parte ré, né? Que o valor de causa é critério de alçada, ou seja, R$1.000, um salário mínimo. Esses casos, senhores, aí o juiz vai fixar em um valor fixo os honorários, verificando mais ou menos qual foi o desenvolvimento, qual foi a atuação da parte. Então, por exemplo, uma exibição de documentos contra o Estado de Minas Gerais, porque ele não juntou o documento, né? Ou seja, hoje em dia não existe mais a cautelar de exibição de documentos, nós temos a exibição incidental, mas é muito comum em ações contra o Estado, em que há exibição incidentais dentro de processo, o juiz da Vara de Fazenda Pública fixar os honorários em R$1.000, R$2.000, né? Mas saibam que esses honorários não podem ser aviltantes. Tudo bem, senhores? Nessa parte aqui dos artigos 82 seguintes, fala ainda, aqui, ó, honorários em causa de fazenda pública, como que deve ser fixado,
Tá joia, senhores? No caso de litisconsórcio, tá bom, senhores? Artigo 87. Nos procedimentos de jurisdição voluntária, tá? Que aí as despesas são rateadas por todos os interessados. No juízo divisório, né? Proporção dos quinhões na ação divisória, tudo bem? No caso de desistência, renúncia ou reconhecimento da procedência do pedido, então, quem desiste, renuncia ou reconhece é que paga as despesas e honorários, né? Em atos praticados a requerimento de fazenda pública, Ministério Público, serão pagas ao final pelo vencido. É por isso que, depois que termina o processo, vai para a contadoria para eles verificarem as custas finais do processo. Tá claro, gente? Além disso, senhores, se por acaso, tá, for extinto o processo sem resolução de mérito a requerimento do réu, o autor só pode promover nova ação se ele pagar as custas e honorários da primeira. Tá claro, senhores? Isso é o que a gente chama de segunda modalidade de perempção. Muito importante. No caso, muitíssima atenção, de perícia, se for requerida só pelo autor, o autor adianta. Se for requerida só pelo réu, o réu adianta. Se ambas as partes requererem a perícia ou o juiz a determinar de ofício, então as partes têm que antecipar 50% cada um. Então, autor e réu antecipam em 50%. E no final, quem paga o perito, senhores, é quem perder na perícia. Então, se a perícia for desfavorável ao autor, é o autor que é o responsável pelo pagamento final da perícia. Então, se o réu antecipou os honorários do perito, então, aí o autor vai ter que reembolsar o réu por aquilo. Tá claro, senhores? Muita atenção. Sanções por litigante de má-fé vão para a parte contrária, não é isso? E o valor das sanções impostas aos serventuários pertencerá à União ou ao Estado. Tá claro, gente? Então, pode até fundos para administrar esse dinheiro. Tá claro, senhores? E aí esses fundos devem ser criados tanto pela União quanto pelos Estados por meio de lei, por força de lei. Então, muita atenção com relação a essa parte que fala das despesas, dos honorários advocatícios, das multas, né? Então, tem alta litigiosidade disso dentro de processo. É muito comum haver briga entre advogados e réus sobre essas multas. E antes de ir para frente, nós temos a gratuidade de justiça. Quando a gente fala de gratuidade de justiça, ela envolve a primeira onda renovatória, né, de Capelletti e Engarf, do acesso à justiça, né? Leiam os artigos 98 seguintes, né? Esses artigos revogaram alguns artigos da Lei 1060/50, que era a antiga Lei de Assistência Judiciária. Nós sabemos que gratuidade de justiça envolve a isenção de custas processuais e a suspensão do pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência, que são esses fixados sobre o valor da causa, caso o autor perca, ou sobre o valor da condenação, caso o réu venha a perder a demanda, né? E essa suspensão é por um prazo de 5 anos, tá claro, senhores? Fim do qual haverá prescrição disso. Agora, se a parte que era beneficiária da justiça gratuita passa a ter condição financeira para arcar com esses honorários, eles podem ser executados pelo advogado, que tem legitimidade originária para executar seus honorários. Tá claro, senhores? Então, o que nós estamos falando? Muita atenção. A justiça gratuita, muita atenção, ela deve ser impugnada em preliminar de contestação, se for impugnada do autor, ou no prazo de 15 dias, quando for requerida por outra parte no processo. Ou seja, na réplica, quando o autor impugnar o requerimento de justiça gratuita do réu, ou no caso de terceiro interveniente, que seria naquelas hipóteses de no prazo de contestação ou de manifestação sobre a petição do interveniente que requer a justiça gratuita. Atenção, tá? O recurso cabível contra o deferimento de justiça gratuita, em regra, é o agravo de instrumento, contra o indeferimento, perdão,
tá? Ou contra a revogação, é no prazo de 15 dias a contar do indeferimento ou da revogação, mas, às vezes, o juiz revoga a justiça gratuita na sentença, quando ele julga todos os elementos e revoga a justiça gratuita ou indefere a justiça gratuita. Nesse caso, a apelação vai consumir o agravo de instrumento, e aí vocês vão ter que apelar do indeferimento da justiça gratuita. Hoje em dia, para se deferir justiça gratuita, é importante, tem um critério objetivo que é utilizado hoje em dia pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que é a assistência pela Defensoria Pública. Então, eles falam que se a renda familiar for ao redor de 3 salários mínimos, então nós estamos falando de R$3.000. Então, nós estamos falando não de renda de uma pessoa, de renda familiar, de todos que residem naquela residência. For R$3.000, aí sim nós temos automaticamente a possibilidade de justiça gratuita ser deferida. Saliento a vocês que para provar essa renda familiar, vocês têm que juntar declaração de imposto de renda, contra-cheques mensais atuais, tá claro? E ainda, dependendo do valor, vocês têm que juntar os gastos obrigatórios ou as despesas obrigatórias, com aluguel, luz, água e assim por diante, tá claro? Não existe mais, hoje em dia, um deferimento de justiça gratuita com base apenas na assinatura da declaração de hipossuficiência, não existe, tá? Porque nós temos, de fato, uma necessidade de outros elementos de prova, tá? Para que se evite a evasão de custas processuais do próprio Poder Judiciário. Pois bem, são 9h10. Vamos lá, vamos seguindo. Quando a gente fala de procuradores, eu vou mais 5 minutos e a gente termina a gravação de hoje, tá? Os procuradores estão previstos no artigo 103 e seguintes. Então, vamos lá. Já falei da gratuidade de justiça, a previsão, o que engloba a gratuidade de justiça. E aí, ao falarmos dos procuradores, nós estamos falando de capacidade postulatória, né? Então, nós temos o quê? Para ser procurador, eu tenho que ser um advogado particular, regularmente inscrito na ordem, ou um advogado público devidamente designado pelo ente público, não é isso? E a questão da capacidade postulatória, ela envolve vários elementos importantes, né? Para você ter capacidade postulatória, você primeiro tem que ser aprovado no exame da ordem, tá bom, senhores? No exame da OAB. Estar em dia com o pagamento das anuidades da ordem, então isso é importante também, tá certo, senhores? E ainda juntar o instrumento de mandato, que é a procuração válida, tá? Relembro a vocês que o advogado pode atuar em causa própria, não é aconselhado porque ele perde aquela visão objetiva, né? Mas ele pode. Caso ele faça, ele vai ter que cumprir as obrigações adicionais do artigo 106. Quais são as obrigações adicionais do 106? Informar o endereço aonde ele deva receber as intimações e comunicar ao juiz qualquer mudança de endereço. Isso normalmente a gente faz com o próprio timbrado da petição. Mas no exame de ordem vocês têm que escrever, né? Por seu representante, que receberá as intimações do endereço, cito, na rua 3 pontinhos, número 3 pontinhos, bairro tal, e assim por diante. Então, você faz referência ao endereço profissional nas petições prático-profissionais do exame de ordem. Tá claro, gente? Seguindo, isso é muito importante fazer, né? Além disso, o que eu falo? Olha aqui. Quando a gente fala do artigo 105, lá fala dos poderes especiais e os de cláusula adjudícia. Então, no artigo 105, esses poderes especiais devem constar expressamente no mandato, caso vocês queiram receber citação. Eu nunca ponho receber citação na minha procuração. Confessar, eu também nunca ponho. Mas, em alguns casos, eu ponho reconhecer a procedência do pedido, quando, de fato, o réu quer reconhecer. Mas transigir eu sempre ponho, desistir eu sempre ponho, renunciar ao direito eu ponho também, receber da quitação eu ponho, tá? Firmar compromisso de inventariante, tá? De curador e assim por diante, e assinar declaração de hipossuficiência econômica para fins de justiça gratuita. Isso eu ponho também. Então, os que eu costumo colocar são daqui para frente.
tá certo? Na procuração. Tá? Existem procurações digitais, né, com token, assinatura e certificado digital, e nós temos ainda o quê? Os direitos dos advogados previstos no artigo 107, complementados com a Lei 8.906, de 96, que é o Estatuto da Advocacia. Então, a gente pode examinar os autos em cartório, requerer vista, que a vista obrigatória está aqui, né, retirar os autos físicos de cartório, sempre que houver necessidade de falar nos autos. Tá? Eu chamo a atenção de vocês do artigo 108, que é a sucessão de advogados. Então, aí a gente tem o subestabelecimento com ou sem reserva de poderes. Tá bom? No artigo 111, a gente tem a previsão da revogação de mandato, ou seja, a parte comunica que não quer mais ser representado por aquele advogado. Se ocorre a revogação de mandato, o advogado antigo não precisa mais se manifestar de imediato, porque a notificação é feita pela parte ao advogado. Tá claro? É um ato unilateral. Por outro lado, quando a gente fala do artigo 112, nós estamos falando de renúncia de mandato. Então, quem renuncia ao mandato é o advogado. Descumpriu fidúcia, eu não tenho mais confiança na parte. Então, por ato unilateral, o advogado sai do processo. Para isso, o advogado tem que comunicar a parte por e-mail, por carta com aviso de recebimento, em que no aviso de recebimento consta renúncia do mandato dos autos número tal, tá? Ou por notificação extrajudicial ou judicial. E aí, depois que você notifica o cliente, você ainda permanece como advogado dentro dos autos por mais 10 dias. Tá claro, senhores? O artigo 109, ele prevê a alienação de bens litigiosos, que é possível, e isso não altera a legitimidade de parte. Eu já tive casos em que meu cliente era o titular da ação de uso capião e alienou a posse do bem no curso da ação de uso capião, tá claro? Nesse caso, automaticamente, o que acontece? O comprador junta a promessa de compra e venda e a gente pede o quê? A habilitação do comprador, né? E aí abre vista para outra parte, a outra parte pode concordar ou não. Se a outra parte discordar, ele vai ser habilitado como interessado nos autos e o processo vai continuar entre as partes originárias. Tá bom? Se concordar, sai o autor originário e o habilitante, ele substitui aquele antigo. Vamos lá. Nós temos que o artigo 110 prevê as hipóteses de morte de parte, não é isso? E quando é transmissível o direito pleiteado, né, nós temos que habilitar os sucessores na demanda. E aí você utiliza o procedimento especial de jurisdição contenciosa de habilitação incidente. Vai dar vista para outra parte contestar no prazo de 5 dias. Se ele contestar e não houver necessidade de prova oral, ou seja, se a prova for exclusivamente documental, ou seja, a prova de condição do sucessor se dá por meio da certidão de nascimento ou de casamento, né? Automaticamente o juiz defere dentro dos autos de habilitação. Isso é incidental. Agora, se houver a necessidade de outras provas, testemunhal, pericial, exame de DNA, pós-mortem, né? Aí o juiz desentranha o pedido de habilitação e ele tramita em apenso, que isso é o que nós chamamos de habilitação litigiosa, que tramita por dependência aos autos do processo principal, porque tem conexão com o processo principal. Enquanto isso, o processo principal fica suspenso, aguardando a decisão da habilitação. Depois da habilitação ser julgada, a sentença é migrada para os autos originários e o processo volta a tramitar. Tá claro, senhores? Pois bem, senhores, eu vou parar aqui, né? Vou parar aqui no artigo 110. E aí eu vou abrir nesse momento para perguntas de vocês. Eu queria ter andado mais rápido com a aula de hoje, mas eu falei vários elementos importantes que provavelmente estavam esquecidos para vocês. Eu relembro a vocês que eu tenho aulas de habilitação de sujeitos processuais, são 6 aulas previstas no YouTube, tá? Aqui eu pretendo dar, no máximo, 2 aulas sobre sujeitos processuais. Tá? Então, a próxima aula ainda vai ser de sujeitos processuais.
E aí, essa aula vai ser disponibilizada no YouTube, junto com as outras, porque essa aula ela é mais resumida, apesar de ter alguns elementos que eu não falei nas 6 aulas que estão lá no YouTube. Tá bom, senhores? Então, eu vou parar a gravação aqui e eu me coloco à disposição dos senhores para sanar eventuais perguntas que, caso vocês tenham. Tá bom, senhores? Muito obrigado pela presença e se cuidem durante o período de isolamento.